Senhoras e senhores, a TV Pensar Direito, um canal no YouTube, um canal que visa comentários jurídicos com cientificidade, comentários jurídicos científicos, que visam dar uma cientificidade às informações aqui prestadas. Então, a TV Pensar Direito tem uma honra e o prazer de apresentar aos senhores mais esse programa. E esse programa é dedicado exclusivamente a um caso que ocorreu na Bahia. Nós não vamos dar o nome nem das vítimas, nem do suposto autor, mas nós vamos comentar juridicamente o fato. Nós devemos ter todo o cuidado com o sentimento, com a dor, a perda dos familiares, das vítimas, posto que uma vida não volta, uma pessoa paraplégica também não volta. Realmente nós temos que ter esse sentimento com essa dor dessas famílias que estão passando por tudo isso. Mas por outro lado existe a outra família, essa terceira família, de uma pessoa inocente que está presa. E nós não vamos sossegar enquanto não desvendarmos esses mistérios que não foram bem esclarecidos ainda e que juridicamente apresentam falhas, perdoe-me, data máxima vênia, apresentam equívocos dos quais nós temos que corrigir. Esse é o papel da advocacia e principalmente da advocacia científica. Nós não podemos acusar uma pessoa sem uma prova robusta, sem uma prova que seja contundente. Essa prova frágil, essa prova que não dita a realidade das coisas, que não diz a realidade das coisas, deve ser, com certeza, uma prova que deve ser elidida, deve ser retirada, que não pode ser colocada nos autos, certo? E no processo, tudo tem que estar nos autos, porque senão a gente vai dizer, fulano é acusado, e a partir daí vamos acusar todo mundo sem provas, não teremos segurança jurídica na sociedade. Por outro lado, nós temos a impunidade, nós queremos a punidade, porque vítimas, um jovem morreu e outro ficou paraplégico. Então por isso que está colocando isso no YouTube e vamos partir para frente. A defesa não vai, eu sou advogado de defesa, não vou dizer o nome ainda, mas eu vou fundamentar juridicamente dentro de uma linha científica. Aí eu vou ler um pouco de Guilherme de Souza Lúcia e explicar o caso de forma genérica, já que nós não podemos ainda dispor o nome das partes em respeito a todas as partes envolvidas. Mas são três famílias que estão sofrendo. Uma perdeu um filho muito jovem, nós aqui tentamos a sua dor. Outra tem um filho paraplégico, isso tudo não tem dinheiro que pague, não volta, a gente sabe disso. E uma terceira, que tem um rapaz preso e é inocente esse rapaz. 100% de certeza na inocência desse rapaz. 100% de certeza. Certo? Então o que é que nós vamos fazer aqui agora? Contar o caso que houve, o rapaz hipoteticamente foi até um local, né? Nesse local viu uma ex-noiva sua e na saída ocorreu o crime. Mas ocorre que esse rapaz é inocente, porque nenhuma prova aponta para esse rapaz. Não existe prova de balística, não existe prova de pólvora incombusta nas mãos, né? Não existe prova nenhuma, nenhum tipo de prova que possa dizer foi o fulano o autor. Não existe prova nenhuma. Aí nós temos uma lacuna, e nós vamos falar em psicologia da ilação ou preenchimento de lacuna. O que significa a ilação ou preenchimento de lacuna? Você tem uma lacuna, você tem que preencher. Aí você utiliza a ilação. O que é a ilação? A ilação é um pensamento, uma ideia, um devaneio, certo? Um insight que você teve. Mas em ciência você não pode basear a sua vida, as coisas da vida, por pensamentos, por devaneios, por ilações. Então preenche a lacuna por ilação. Para quê? Para oferecer uma resposta à sociedade mais rápida e acalmar um pouco o meio social que encontra-se inconformado com aquele crime e busca culpados, busca resposta com razão. Mas nós não vamos permitir que isso invada a seara e atinja uma família inteira e o inocente está na cadeia. Por isso buscamos a verdade. Então, neste caso, quando não existe prova nenhuma, nem de material, nem de arma, nem de balística, nem de arma de fogo, nada, não existe nada, não existe arma, não existe prova de balística, não existe testemunhas que viram nada. Só existe uma testemunha, que é uma das vítimas, à noite, num local escuro. À noite, num local escuro. Esta vítima, naturalmente, veio de uma festa, estava tomando, isso provável, estou falando, porque está nos autos, que eu posso provar nos autos.
natural, não tem nada de errado, mas que vinha tomando sua cervejinha de meia hora, desde 10 horas até 1 hora da manhã. Então vejam só, nós estamos diante desta vítima, que estava, evidentemente, nervosa, porque ninguém fica calmo psicologicamente numa situação dessa, você fica realmente tenso, porque você de repente é abordado com alguém armado, à noite, num local escuro, certo? Depois de tomar algumas cervejas. Então sua visão, sua interpretação, toda psicologicamente é alterada. Então vamos ao que diz Guilherme de Souza Lúcio no seu livro sobre a questão das provas. Traz de ponto extremamente controverso o valor probatório da palavra da vítima e delicado na avaliação da prova. Primeiramente, convém mencionar que as declarações do ofendido constituem meio de prova. Lógico, o ofendido ele vai fazer a declaração, constitui meio de prova. Tanto quanto é o interrogatório do réu, quando este resolve falar ao juiz. Entretanto, não se pode dar o mesmo valor à palavra da vítima que se costuma conferir ao depoimento de uma testemunha. Porque a testemunha isenta e imparcial, ela é compromissada de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Esta, presumidamente imparcial, a testemunha que vai dizer sobre os fatos, sob pena de ser considerado um falso testemunho, que é crime, ela em tese, ela é compromissada de dizer a verdade no juízo, ela em tese, presumivelmente, imparcial. Eu estou fazendo a leitura do livro do professor Guilherme de Souza Lúcio. Por outro lado, é importante destacar que a prática forense nos mostra haver vítimas muito mais desprendidas e imparciais do que as próprias testemunhas, de forma que suas declarações podem se tornar fontes valiosas de prova e valorosas também da prova. Assim, cumpre apenas destacar alguns pontos da cautela que o juiz deve analisar os fatos e a fala do ofendido. Lembramos inicialmente, vamos nos lembrar de Altavilla, o grande professor Altavilla, que a vítima é a pessoa diretamente envolvida pela prática do crime, pois algum bem ou interesse seu foi violado, razão pela qual pode estar coberta por emoções, perturbações do seu processo psíquico, levando-a à ira, ao medo, à mentira, ao erro, às ilusões de percepção. Neste livro de psicologia jurídica do professor Fiorelli, Psicologia Jurídica, 5ª edição da Atlas, nós temos as ilusões perceptivas. E nós vamos fazer essa série de vídeos para falar sobre isso. Então, levando-se a ira, ao medo, à mentira, ao erro, às ilusões de percepção, ao desejo de vingança, à esperança de obter vantagens econômicas e à vontade expressa de se desculpar. Neste último caso, quando termina contribuindo para a prática do crime. Isso vem da psicologia jurídica, esses achados do professor Guilherme de Souza Lúcio. Por outro lado, há aspectos ligados ao sofrimento pelo qual a vítima passou. Então a vítima, no outro dia deste acontecimento, viu um retrato do suposto autor em todos os meios de comunicação. E aí, com todo respeito à polícia, nós temos aqui o maior respeito às autoridades policiais, que tanto colaboram com a sociedade, mas foi ao hospital com o único retrato da vítima. Então a vítima já está totalmente impregnada de que é aquela pessoa, mesmo não sendo, mesmo podendo estar equivocado. Quanto à prática do delito, podendo então haver distorções naturais em suas declarações. Natural que haja distorções. A pessoa sequestrada, por exemplo, diante da dor e da aflição suportadas, pode elevar sobremaneira o período em que ficou sob o poder do sequestrador, perde a noção de tempo e de espaço, justamente porque perde a noção real do tempo, estando com a sua liberdade privada. Na psicologia jurídica, nós temos fatores que afetam a percepção. E aí nós vamos para até Jung. Jung nos diz: o homem nunca percebe uma coisa ou a entende por completo. Os sentidos do homem limitam a percepção que ele tem do mundo à sua volta. Então, ele tem, aqui nós temos que a emoção afeta a sensação. E nós temos sensações e percepções. Sentir com os 5 sentidos e perceber com esses 5 sentidos. Isso tudo, nosso organismo é muito, uma máquina fabulosa, vai por questões de segundos ao nosso cérebro, que interpreta as nossas sensopercepções e volta
para a nossa visão, para o nosso entendimento cognitivo, da mente, da cognição, processando aquela informação como se fosse real, mesmo que ela seja falsa. Então, a emoção afeta a sensação. Durante um conflito, os participantes tornam-se mais sensíveis a estímulos como luz, calor, ruído, movimento dos opositores, etc. Também pode ocorrer redução seletiva de sensibilidade, uma forma de o psiquismo proteger-se contra algo que o agride profundamente. A pessoa, por exemplo, pode sofrer um bloqueio que a impede de ver e recordar. E esse bloqueio pode ir mais além, não só ver como recordar, mas o bloqueio pode ser um bloqueio de distorção. A sensação possui limiares inferiores e superiores, certo? As informações em excesso deixam de ser registradas, porque o cérebro não consegue administrar a totalidade e descarta uma parte delas. No momento de grande emoção, parte das sensopercepções podem ser descartadas. O estado emocional afeta também os limiares da sensação. Quando se tem raiva de alguém, um som, um suspiro, um esboço de sorriso são registrados com intensidade muito maior. O álcool está aqui no livro do professor Fiorelli, Psicologia Jurídica. É o livro do professor Fiorelli. Eu estou lendo o livro dele. O álcool e outras substâncias psicoativas alteram a interpretação dos efeitos de diversos estímulos, distância, temperatura, dor, etc. Ainda que o indivíduo tome consciência do estímulo, a reação será inadequada. Alcoolistas podem ter maior dificuldade para compreender orientações e esquecer ou confundir seus conteúdos. Mesmo pequenas quantidades de bebida alcoólica podem ocasionar esses efeitos, daí provocarem acidentes de trânsito. O estresse aumenta a sensibilidade a ruídos, a pessoa torna-se menos tolerante. A sensação depende do estímulo e da capacidade do indivíduo de capturá-la e de captá-la. A percepção depende dos acontecimentos anteriores que envolvem o mesmo estímulo ou outros estímulos semelhantes e que afetam a interpretação da sensação pelo cérebro. Nós percebemos as coisas, mas o cérebro processa interpretando, analisando com acontecimentos anteriores. A isso nós chamamos de associação de ideias. Freud já chamava nesse sentido, associar ideias. E depois responde isso com um processamento de dados interpretativos. E aquela resposta você afirma ser a verdade, afirma ser a realidade. Eu pergunto, será que essa vítima, depois de consumir álcool, à noite, 1h da manhã, cansada, tem tanta certeza de que é este o suposto acusado dos disparos contra o mesmo, que vitimou o seu amigo e que o deixou paraplégico? É a grande pergunta que eu faço. É preciso uma avaliação psicológica. Nós temos que pedir uma avaliação psicológica na vítima, não por ser a vítima pessoa com transtorno, não é isso, mas para saber se a vítima está emocionalmente bem equilibrada para dizer com certeza se foi esta a pessoa que atirou. Eu digo mais ainda, não existindo nenhum laço probatório, nenhuma ligação que prova, nenhum lastro de prova, só essa declaração, na minha opinião, sem falsa modéstia, não é possível, data máxima vênia, a prisão desta pessoa, muito menos sua pronúncia para o júri, porque não é para ser pronunciado do júri se faz necessário indício suficiente de autoria. Não vejo indício suficiente de autoria, não vejo. Vejo uma prova muito frágil, uma prova que pode ser totalmente desprovida de realidade, de verdade, e que está prejudicando uma terceira família, que está levando uma senhora de 87 anos, que é a avó que criou esse rapaz, a ficar doente. Nós não podemos permitir isso e nós não vamos aceitar isso. Por isso estamos pedindo liberdade provisória deste réu e estamos pedindo a revisão dessa pronúncia no tribunal, que deve possivelmente considerar o réu impronunciável, ou seja, não ir para júri popular, porque não é possível, não há indício suficiente de autoria, muito menos condenação. Condenação é quase impossível neste caso concreto. Vamos analisar melhor esse caso, vamos investigar melhor, porque pode existir um terceiro que tenha cometido esses disparos e esse terceiro está nas ruas, solto, sem punição. Estamos gerando também uma impunição por esse lado. Preciso da ajuda de todos os senhores, nesse e em outros casos, que nós estamos com injustiças grandes que estão sendo feitas no nosso país, que nós precisamos dar segurança jurídica à população, seja com a punidade, seja evitando a punição de uma pessoa inocente.
Eu estou aqui na Federação Investigativa dos Direitos Humanos, a FEI, a FEDIFACA, Identificação Dedidado H de Henrique. É a Federação Investigativa dos Direitos Humanos aqui na Barra, que está em Salvador fazendo um trabalho belíssimo. Parabenizo a Federação Investigativa dos Direitos Humanos. E nós estamos nesse TV Pensar Direito, nosso canal, a sua TV, que faz com que você pense direito, no canal YouTube, aqui rendeu homenagem ao canal YouTube, ao meu amigo em São Paulo, o Dr. Pedro Moreira, um grande abraço, enfim, à OAB de São Paulo, aos meus amigos aí da OAB de São Paulo, a presidência, a vice-presidência e aos conselheiros, a OAB Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, na esfera federal, a OAB Bahia, Sergipe, enfim, Goiás, Paraná. Eu tenho tantos amigos, um grande abraço a todos. Esperamos que possamos fazer realmente justiça ao caso concreto. Este caso concreto, nós estamos vivendo uma grande injustiça. Eu espero mesmo, com as nossas petições, o nosso poder, o honrado Poder Judiciário do Estado da Bahia, possa oferecer essa resposta que seria a justiça, oferecendo e oportunizando o réu uma defesa ampla e restrita, pois o caso exige isso e nós vamos precisar dessa justiça. Muito obrigado. Até o próximo programa. Assista TV Pensar Direito, o canal da sua família, do senhor, da senhora, onde os senhores poderão ter informações, não do senso comum, mas de um senso crítico, de um senso de mentes pensantes, que nós precisamos tanto no nosso país e no mundo. Muito obrigado. A todos uma boa tarde.